Amores, vocês estão me ouvindo agora? Estamos ouvindo. Bom dia. Oi, agora estão ouvindo? Então, Amores, olha só. Nesse momento, eu gostaria que vocês fizessem os exercícios. Enquanto eu entrego as provas aqui, ô, gente, tem um aqui que tem problema mental aqui. é o Alessandro? Quem que é? Não, tem uns 4 aqui que tem problema mental, velho. A tropa do barulho. Gente, como que é o convívio? Vocês têm que aturar esse povo aqui? Mentira, velho. Põe a máscara, seu feio. Parou. Amores, os exercícios que tem que ser feito são todos os exercícios da página 429. Alguns eu já pedi para fazer, tá? E os que vocês não fizeram ainda, vamos fazer. Beleza? Enquanto isso, eu vou entregar as provas para os alunos que estão presentes. Tá bom? Os demais alunos, os alunos que estão no Meet, eu vou deixar as provas com a Mariana. Tudo bem, meus amores? Pode repetir, por favor, a página? 429, todos os exercícios. Alguns já foram feitos. De boa, valeu. Parou de graça, para de graça. Cara, tem exercício aqui que nós já fizemos. Amores. Parou. Página 429. Será que eu vou ter que dar uma voadora na sua cabeça? E quebrar todos esses dentes que você tem na sua boca? Professor, quando ele pede para classificar quanto aos íons, se é solúvel ou não? Ah, tá, obrigado. A 7, sim. Morou, valeu. As notas. O Ítalo corrigiu a parte dele, eu corrigi a parte minha, aí eu somei os dois. O que tiver circulado é a nota final. Certo? Circulado não, um quadradozinho é a nota final. Essa nota que foi digitada, gente, eu acho que tem já quase uns 10 dias que eu já digitei essa nota no sistema. Eu não sei se vocês conseguem ter acesso, né? Por enquanto ainda não, porque eu acho que ainda não fechou de todo mundo. Tá? Mas olha só, Luna Sol. Kenzo. Tá. Aqui é o A, né? Oi? 26. É sério? Sério. 34. Maria Clara. Isabela Machado. Caio.
Gente, fazendo os exercícios, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. O Kenzo. Eu perguntei agora aqui, né? Ô, Kenzo, você tirou 5 na minha frente e 5 na do Yoshio. Ô, que Yoshio o quê? O do Ítalo? Aonde você está vendo o KC? Ayumi? Exercício 6, professor. O item E é KCLO4. Termina de observar. KCLO4. Seria KCl no total, então? É, KCl. Ele é o perclorato de potássio. Obrigada. Por nada. Caio não está aqui, né? Isabela também não. Maria Clara também não. Gabriela Félix. Ana Lara. Vem pegar a prova. Ana Lara Rezende. Rafael Lima. Matheus Santiago. Gabriel Castro. Alessandro de França. Camila D.O. Luana Escobar. Renan. Júlia Isabela. Não. Beatriz Gomes. Felipe Alexandre. Ian. Júlia Godoy. Mariana Azambuja. Maria Júlia de Oliveira. Acho que é D.O., não sei. Olavo. Ana Júlia Ramos. Lara Beatriz Andrade. Gabriela Anache Escobar. Oi? Senache. Desculpa, achei que era um A, perdão. Leonardo. Stephanie. João Pedro Dutra. Rafael. Vitória. Se eu falar que os do As até que dá para falar, gente, mas do B tá no outro malote. De boa, prof. Quando eu for na escola eu pego. Tá bom. João Ricardo. Emanuele. João Gabriel. Lara Leal. Sara Leal, perdão. Rafaele A. dos Santos. Espera aí. Ô, gente, eu preciso que vocês façam os exercícios. Quem faltou entregar?
Jarbas e quem? Qual é o seu nome? Camille? Prof, Oi. é para fazer algum exercício da apostila? Todos da página 429. Obrigada. Professor, Você deveria falar para mim se ela está se comportando como ácido ou como uma base. Ela é anfótera, né? Ora ela se comporta como ácido, como base. Aí ela se comportaria como ácido. professor, Oi. você já terminou aí? Oi? Você já terminou aí? Ainda não, peraí. Camille Vitória? Jarbas. Mas todos os demais pegaram? Como? Enzo Simonetti, é isso? Amores, todos vocês pegaram as provas. Vão lá, cada um nos seus respectivos lugares. Vamos lá? A questão 6 da prova, ele está perguntando qual das substâncias acima pode ser classificado como ácido de arrênios. Amores, você tem o CH4, você tem o HCl, você tem o H2O, certo? Óbvio que é o HCl. Exercício 7. Ele está perguntando qual o nome dos ácidos formados na reação 1 e 2. H2SO3, ácido sulfuroso. E H2SO4, ácido sulfúrico. Depois, exercício 8. Qual dos ácidos dispostos na tabela é o mais fraco? Você só tem um ácido fraco aí, tá? Porque ele é moderado. Ele é o único dos hidrácidos que é moderado. H2CO3. Prof, desculpa te atrapalhar, o senhor está falando da prova, né? Porque eu estou aqui na apostila e aí eu estou perdida. Amores, estou fazendo a correção da prova. Ah, tá, desculpa. Ficou cortado aí. Gente, alguém trombou na câmera de novo. Aí mudou a posição, gente. Ah. Oi. Por que esse, amor? Porque, olha só, o H2SO4 é o ácido sulfúrico, é um ácido forte. Certo? E o HF é um hidrácido único moderado. Então, o único ácido fraco que está entre esses três é o... Oi? É para você saber a força dos ácidos, né? Não. O número de oxigênio menos o número de hidrogênio. Esse aqui eu ensinei que esse é o único moderado.
Pega o grupo 17, flúor, cloro, bromo e iodo, joga o flúor para baixo, aí vai sobrar o cloro, bromo e iodo. Certo? Esse é o único moderado. Ele é uma exceção. 3 menos 2 dá 1, mas é uma exceção. Ele é o único fraco. 9. Ó, eu fiquei com dó de alguns alunos, porque eles lembraram uma coisa que muitos alunos esquecem. Mas, na verdade, não era isso que eu estava perguntando na prova, tá? Oi? Nossa, quem colocou anfótero, eu ficava muito feliz, sabe? Por quê? Porque a água tem caráter anfótero. Ora ela se comporta como ácido, ora se comporta como uma base. Mas eu perguntei assim, ó, de acordo com a teoria de ácido, base, Brose, Lauro, qual a classificação correta da água na equação? Então, é nessa equação, tá? Então, o que acontece? Você olha para o primeiro cara, primeiro produto, o que está acontecendo? Ele parece com amônia, certo? Se ele parece com amônia, o que está acontecendo? A água está doando um H. Então, a água está se comportando como um ácido e a amônia como uma base. Então, quer dizer que a água se comporta como um ácido. Tudo bem? Não, é só colocar ácido. Ó, essa aqui eu coloquei Oi? É só fazer isso. Seu primo. Mas, amor, vamos fazer analisa uma coisa comigo. Isso aqui você não vai reprovar por causa disso. Tenho certeza que não. Mas você nunca mais vai errar, amor. Você entendeu? Todos os ácidos começam com H. Beleza? Aí a última, amores. O exercício 10. AL OH3 é o hidróxido de alumínio. E o H2, hidróxido. Nossa, muita gente colocou de carbono, eu coloquei errado. Cálcio. Tá bom? Tá bom. É mais de 50%. Eu tenho orgulho de vocês. Oi. Quando é Cl e tipo cloro e oxigênio, tem alguma mudança no nome? É porque tem aqui KClO3 e KClO4. Sim, tem muita mudança. Olha na página dos 423 que você vê lá o nome dos ânions. Prof. Ah, tá, valeu. Tá logo na primeira coluna. Professor. Oi. Tipo assim. Galera, vamos lá, silêncio. Pode falar, meu bem. Tipo assim, eu sei que é um cátion, eu sei que é um ânion. Só que, como que eu vou saber, sabe? Tipo, por exemplo, do sal hidratado. O que eu vou saber o que é o cátion e o que é o ânion? Tipo, eu sei que cátion, ele perde elétrons, ele ganha, mas como identificá-los? Deu para entender a pergunta? Como que identificar quem que é um cátion, quem que é um ânion? Os cátions são metais. São todos metais. Tem metais de transição, semimetais. Não, semimetais. Semimetais você não coloca semimetais, coloca na escadinha. A metal e metal. Certo? Então, por exemplo, os cátions são os metais alcalinos terrosos, metais de transição, pós-transição. Esses caras são todos cátions. Todos têm sinalzinho positivo. E o resto é tudo ânion. Os demais são ânions. Obrigada. Exercício 1. O ciclo no nitrogênio é um fenômeno da natureza que permite fixar o nitrogênio do ar, um gás inerte e pouco reativo por meio de bactérias fixadoras do nitrogênio que transformam íons NO3-, NO3-,
e NH4+. Nos quais dissolve no solo, está observando pelas plantas. Identifique entre os íons citados quais são os nitritos, amônia e nitrato. Vamos lá. NO3-. Qual o nome do NO3-? Nitrato. Nitrato. Gente, por favor. NO2-. Qual o nome disso? Nitrito. E o NH4+ é o quê? Amônio. B. Dê a fórmula e o nome dos compostos formados pela possível combinação entre eles. A possível combinação, a combinação não é entre o cátion e o ânion? Quantas combinações nós temos? 2. Por que 2? Amônio mais o nitrato. Fizemos isso hoje. Mais 1 com menos 1 dá quanto? 0. O nome disso é nitrato de amônio. E eu posso pegar o NH4 mais NO2-. Mais 1 com menos 1 dá quanto? 0. Tirei. Virou o quê? Nitrito de amônio. Querem fazer alguma pergunta? É que eu não posso juntar os dois ânions, né? Tem que ser um cátion e um ânion. Sim, essa é a principal característica de uma ligação iônica. Beleza, obrigada. Fala, Natan. Não. É que eu ia perguntar se o NO2 e o NO3 poderiam se ligar, mas a minha pergunta já foi respondida. Então beleza. Sempre a combinação entre um cátion e um ânion. Tudo bem, meus amores? De boa. Exercício, eu vou mudar de posição o quadro. Posso trocar a tela? Pode sim. Exercício 6. ClO3, BaNO3, NH4, ClO4, SrNO3, KClO4. Exercício 6. Os fogos de artifício são fabricados utilizando diferentes sais, como que estão abaixo relacionados. Dados as fórmulas de cada um deles, forneça seus respectivos nomes. Para você fazer isso, volta lá na página 423. Acha o ClO3. Está logo na primeira coluna. Achou? ClO3. Qual o nome do ClO3-? Clorato, não é isso? Então o nome disso é clorato de potássio. Tudo bem? Está tudo bem? NO3, você precisa de voltar lá? Não, tem no quadro. O NO3 é o que, amores? Qual o nome dele? Nitrato. Então, é o nitrato de bário. Amores, vocês perceberam que eu nem coloquei carga? Porque os metais não são metais de transição. Tá bom? Agora aqui,
ClO4. Eu não sei. Volta lá na tabelinha. Lá na página 423. Qual o nome do ClO4? Perclorato? Perclorato de amônio. Tudo bem? Esse caso aqui, nitrato de novo, tá vendo? Nitrato de o que, amores? Que elemento? Qual que é o nome desse elemento aí? Estrôncio. Estrôncio. Se alguém chamar o outro de estrôncio, seria um xingamento? Não sei. Estrôncio. Depende se é um metal bom ou não. Tô filosofando. Seria o estrôncio. Acho que depende da entonação. Oi? Acho que depende da entonação. É, né? Ó, esse aqui, ó, ClO4, você já tem aqui, que você já pesquisou. Então, ele é o perclorato de potássio. Professor, Oi. essa não era a pergunta que eu ia te fazer no começo da aula, mas eu fiquei com outra dúvida. Tem uns, tipo assim, no livro, ele dá umas nomenclaturas, eu não li a parte de nomenclatura, mas de hidrogenossal, por exemplo, tem hora que quando tem 2H, ele fala di. E por que que no nitrato, ali, por exemplo, no bário, não é dinitrato? E quando é hidrogênio ou hidroxissal, fica di? Porque você tem 2 cátions ou 2 ânions. Por isso que ele coloca o di. Por isso. Tá? Quando você só tem um tipo de cátion e um tipo de ânion, não coloca. Então, para a nomenclatura dos sais duplos, usaria di? Ou... Por exemplo, se você pegar um sal ácido, ele tem um Hzinho, certo? Então, ele pode colocar di. Ou bi. Mas nesses aqui, que são os comuns, que só tem um cátion e um ânion, não. Você só vai usar o nome do cátion e o nome do ânion, ou o número em algarismos romanos, se o metal for de transição. Entendi. Outra coisa. Na aula passada você falou que não podia ser ácido e duplo ao mesmo tempo. Mas ele pode ser neutro e duplo ao mesmo tempo? Ou quando ele vira duplo, ele já não é mais neutro? Não, não há necessidade, Lara. Você dá uma classificação só para ele. Então, mas tipo, se ele é duplo, ele não tem H nem OH, ele é neutro. Não, não necessariamente. E se você usou uma base, se você usou, por exemplo, 2 bases fracas e um ácido forte, ai, meu Deus, cada pergunta. Vocês ficam caçando o rolo, gente. Ó. Eu entendi, professor. Obrigada. Não, ó, quer ver? Vou mostrar para você aqui. Deixa eu pegar, ó. Se você pegar, por exemplo, essa, ó, prata e pega magnésio. Certo? Não, magnésio vai dar rolo. Você pegar prata, que é uma base fraca, e outra base fraca aqui, ó, com amônio. E o sulfato, o que gerou esse sal aqui, ó, é um sal surreal isso aqui, tá, gente? Estou inventando um exemplo aqui, tá? Para poder resolver essa pergunta. Isso aqui veio do ácido sulfúrico. Certo? Isso aqui é um ácido forte. Isso aqui veio do hidróxido de prata, que é uma base fraca. Isso aqui veio do hidróxido de amônio, que também é uma base fraca. Você tem 2 bases fracas e um ácido forte. Lara, olha aqui. Isso aqui é um sal duplo, tá vendo? Não necessariamente ele é neutro. Porque as 2 bases são fracas.
Lara? Professor, entendi. Então, olha só, esse conteúdo aqui, para você ver isso, esse conteúdo chama hidrólise salina. Você estuda no 2º ano, quando você terminar, está terminando a parte da fisicoquímica, você estuda isso aqui, ó, chama hidrólise salina. Esse sal aqui, ele tem caráter ácido. Ele é duplo. Vocês voltaram agora do intervalo, né? Já terminaram os exercícios? Estão fazendo? Vai você primeiro lá. Então, olha aqui, ó. Esse sal, ele é produzido. Se produziu por uma reação de neutralização, as duas bases são fracas e o ácido é forte. Então, não necessariamente, Lara, não obrigatoriamente, tá? Você tem lá um sal duplo, obrigatoriamente ele vai ser neutro. Não. Sim, eu achava que os que não tem H nem OH seria neutro, entendeu? Não. Ó, olha só. Tem uma grande diferença o sal ácido para o sal que tem caráter ácido. O sal de caráter ácido é algo que você vai aprender lá na frente. O sal de caráter básico, você vai aprender lá na frente. Talvez eu deva ter comentado com vocês. Mas isso é o ideal que você estuda no 2º ano do ensino médio. Porém, existiu sal ácido, aquele que tem H. Não significa que tem um caráter ácido. Tá? O sal básico é aquele sal que tem um OH. Não significa que ele tem um caráter básico. Ele é um sal ácido por ter H. Um sal básico por ter OH. Tá bom? Entendi, professor. Obrigada. Desculpa a confusão aí. Não, amor. Ó, assim, vou te falar agora aqui, tá? Para todo mundo ouvir. Você, não só você, mas alguns alunos, tá num nível assim muito alto, sabe? Que às vezes eu tenho que até frear, eu tenho que frear vocês. Entendeu? A gente está aqui dando uma aula aqui nível ensino médio, vocês já estão pensando lá na frente. E aí o que acontece? O que acontece? Vamos viver esse momento aqui, vamos estudar isso aqui. Aí, muitos de vocês procuram videoaulas. Eu recomendo o seguinte, se você estiver assistindo uma videoaula, tiver 4, 5 mãozinhas para baixo, não assista. Porque senão vocês vão pegar e vão contestar minha explicação aqui. Tá? Então, fiquem espertos. Por quê? Porque ao mesmo tempo que tem videoaulas muito boas, tem videoaulas com detalhezinhos errados. Igual aquele negócio que você mandou para mim lá do ácido iodídrico, que a videoaula falava que era mais forte que o clorídrico. Entendeu? Então, é bem perigoso. Tá? Então, eu recomendo... quando vocês têm alguma dúvida, vocês pegarem algum livro. Entendeu? Peguem algum livro. Tá? Vocês pegam, por exemplo, Ricardo Feltrin, um excelente livro para vocês estudarem sozinhos. Porque você tem uma base ali para você se ajeitar, entendeu? Você tá estruturado em alguma coisa. Ah, Ricardo Feltrin falou isso. Tá? Próximo, ó, vou colocar os sais aqui no quadro, ó. Cara, eu recomendo alguns professores, sim, algumas videoaulas, sim, certo? 12. Eu sou novo como professor de química em relação a professor de química, eu sou novo. Porque normalmente os professores de química são mais velhos. Eu acho assim, eu ainda acho que eu sou um dos professores atuantes, né? Pode ir. Professores atuantes em várias escolas, igual um cara igual eu que trabalha em 6 escolas particulares dentro de Campo Grande. Eu não conheço um professor, por exemplo, que trabalha em 4 colégios particulares,
que é professor de química mesmo, formado em química, que trabalha em 4 colégios e é mais novo que eu. Normalmente são mais velhos. Vocês podem reparar. Mais ou menos. Ó, olha só. Vamos lá. Os fertilizantes, exercício 7. Exercício 7. Os fertilizantes são fabricados de modo de fornecer tal. Ele está perguntando nesse exercício para colocar, está pedindo para você colocar um S para solúvel e o I para insolúvel. Certo? O que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou colocar um S para esse e só, né? Por enquanto. Por que eu fiz isso? Porque todos os nitratos são solúveis. Tudo bem, amores? Oi? Tem 8? Qual? NH4. CaCO3, certo? Tudo bem? O que eu tinha pulado. Beleza. Vamos lá, gente. Sulfatos. O que você acha? O sulfato é solúvel com quem? Os sulfatos, eles são... Ó, sulfatos são solúveis com quem? Está escrito no seu caderno, eu expliquei no tempo. Todos menos com chumbo, bário, cálcio e estrôncio. Isso, meu amor. Os sulfatos, eles são solúveis com todo mundo, com exceção de quem? Chumbo, bário, cálcio, estrôncio. Certo? Ele está com cálcio, então ele é insolúvel. Tudo bem? Carbonatos. Ó, aí saiu fora da sequência, tá? Então dá uma olhadinha aí. Carbonatos é solúvel com quem? Ó, amores, tanto os carbonatos quanto os fosfatos, eles são solúveis com os mesmos caras. Lembram quais são? Grupo 1. Oi? Grupo Fala para mim, isso aqui é solúvel ou insolúvel? Insolúvel. Por que insolúvel? Porque os carbonatos só são solúveis com o grupo 1 ou amônio. Tudo bem? Solúvel ou insolúvel? Sulfato de amônio. Solúvel. Porque os sulfatos só são insolúveis com quem? Chumbo, bário, estrôncio e cálcio. Fosfato. Insolúvel. Por que insolúvel, amores? Porque ele só é solúvel com grupo 1 e amônio. Aqui, ele está aqui, ó, grupo 1 e amônio. Então é o quê? Solúvel. Certo? Cloreto. O cloreto ele é insolúvel se ele estiver ligado com quem? O cloreto ele é insolúvel se estiver ligado com quem, meus amores? Com prata, mercúrio e chumbo. Isso. Com amônio, então, ele é o quê? Solúvel. Solúvel. Já está acabando minha aula, já? Faltam 3 minutos. Exercício 8.
Dados os sais a seguir e suas devidas aplicações, relacione as colunas de acordo com as suas respectivas classificações. Importante que você fez. Mas essa é a resposta mesmo. Professor, no meu, eu não sei se está certo, mas o hidratado repetiu 2 vezes. Quer dizer, repetiu uma vez. Então são 2. Mas você pode chamar o último de duplo também. Tá vendo que ele é duplo? O que repetiu? Ó. K, AL, SO4, 2, 12 águas. Ele é hidratado. Certo? Ele é hidratado, porém ele é duplo também, tá vendo? Agora já o outro... SO4, 2H2O. Esse só é hidratado. Então, esse aqui você considera como duplo, tá, Natan? Ah, de boa. Considera ele duplo e esse aqui hidratado. A sequência aqui ficou 2, 1, 5, 3 e 4. Bateu com o de vocês? Ô, professor, Oi, amor. olha o item 10 rapidinho. Ele fala que dá solução, mas ele não deu nada. Eu acho que tá faltando coisa. O outro... O 10? Uhum. Peraí. A partir da Não, mistura... eu acho que é só pra gente falar um sal neutro, um sal duplo, essas coisas. Peraí. A partir da mistura de 3 soluções encontradas em um laboratório, em proporções e combinações diferentes, pode ser obtido vários sais. A partir das soluções a seguir, dê o nome e a fórmula de pelo menos um. Ah, ele está pedindo para você pegar, amor, um sal neutro, colocar na frente e dar o nome. Você escolhe um. Ah, tá. É porque se a sal... partir das soluções a seguir, eu achei que tinha que... aparenta, amor, ser uma questão de marcar X, mas é uma questão de você especificar na frente, entendeu? Um hidroxal, tal. Sim, Deixa mas eu só... e a partir das soluções a seguir? Oi? É que tá falando a partir das soluções a seguir, aí eu achei que ele ia dar, tipo... Não, mas entendi mesmo, mas ficou meio aberto. Ó, se um dia vocês ouvirem assim, eu tenho um hidreto. Hidreto, amores, são sais também. A única diferença é que tem o hidrogênio, tá? O hidrogênio vai estar ligado com o metal, tá? Isso a gente vai conseguir ver mais para frente também, tá bom? Hidroxal é um sal que tem hidrogênio, é um sal ácido, tá bom? Tchau, amores. Desculpa alguma coisa aí, tá? Beijo, beijo. Professor. Ó, lembrando que eu tô de plantão toda quarta e quinta, então se vocês quiserem, tentem fazer mais exercícios aí. Se vocês quiserem baterias de exercício, pede para mim também, que eu tenho tudo pronto. Grande abraço, beijo, beijo. Tchau, prof. Então aí, Vitão. Tchau, meus Valeu pela aula. amores. Valeu, beijo, Tchau. tchau. Tamo junto.
né, pode ser entendida como a união política a união administrativa de Portugal e Espanha sobre o mesmo reino. Ou seja, Portugal e Espanha passam a ser governadas ambas pelo mesmo grupo, pela mesma pessoa. No caso, Felipe II, rei da Espanha. Tá? Então, a questão que nós temos aqui é que, durante um determinado período da história, né, durante um determinado momento da história de Portugal e do Brasil também, né? Não dá para negar essa relação, porque o Brasil era colônia de Portugal, nós vamos ter a chamada União Ibérica. Então, durante esse período, que vai de 1580 a 1640, Portugal e Espanha foram governadas, né? Foram administradas pelo mesmo rei. Agora, o que nos leva a esse momento que é o importante. Por que acontece a União Ibérica? Tá? Essa é a referência, a gente já vai ver essa questão. E quais as consequências desse ato, né? Pensando melhor. Então, como que esse ato, essa questão da União Ibérica, né? O que ela vai influenciar na história do Brasil, tá ok? Que é esse o ponto que a gente vai analisar, né? Que é esse o ponto que a gente vai levar em consideração aqui. Tudo bem? Deixa eu só pegar um negocinho aqui para daqui a pouco eu ter que fazer chamada com vocês. Primeiro ano A é sempre na quarta-feira. Quarta-feira. Tá aqui. Opa! E o primeiro ano B eu faço a referência na terça-feira. Primeiro ano B, terça-feira. Então tá certo. Vamos lá. Vou apresentar nossa tela para a gente ir para lá, ok? Então, o material depois eu disponibilizo para vocês. Vamos lá, gente, isso. Vamos falar então da presença holandesa, questão do açúcar, mas na verdade nós temos agora o processo primeiro da União Ibérica. A União Ibérica é um período que durou de 1580 a 1640. O que foi a União Ibérica? Foi a união político-administrativa de Portugal e Espanha sobre o mesmo reino, o mesmo governo. Então, durante o período que vai de 1580 a 1640, Portugal passou a fazer parte da Espanha. O rei Felipe II, rei da Espanha, torna-se rei de Portugal também. O que isso tem a ver com a história do Brasil? Primeiro elemento. A Espanha era, nessa época, no século XVI, inimiga da Holanda. A Holanda era uma potência que estava se tornando uma potência marítima e ela tinha feito a independência dela sobre o domínio espanhol.
Então, a Holanda tinha acabado de se tornar independente do poder da Espanha. Ok? E a Holanda era parceira econômica do Brasil e Portugal na produção do açúcar. Lembram? A Holanda, responsável pelo refino e distribuição do açúcar na Europa. Esse elemento, na verdade, vocês vão ver, eu falei, lembram, vocês vão ver ele, na verdade, com o Augusto, tá? Que vai estudar com vocês a questão do açúcar, tá? A questão da produção açucareira especificamente. Mas agora eu já estou te dando essa informação. A produção de açúcar no Brasil era uma parceria entre Portugal e Holanda. Quando o rei Felipe II, rei da Espanha, também vira rei de Portugal, ele proíbe o Brasil e Portugal de terem relações com a Holanda. Então, a União Ibérica, num primeiro momento, né, aqui explicando porque o que acontece, a União Ibérica ela vai gerar uma situação conflitante para o Brasil com a Holanda por causa da União. A história começou em 1578. O rei de Portugal, Dom Sebastião, faleceu, não tinha herdeiros vivos. Felipe II, rei da Espanha, era neto de Dom Manuel, rei de Portugal, tá? E pai de Dom Sebastião. Então, o rei que tinha morrido em Portugal era tio dele. Ele reivindica, Felipe II, rei da Espanha, reivindica o trono português e, apesar de alguma resistência, ele conquista Portugal. Então, período da União Ibérica, Portugal passa a ser da Espanha. E aí a questão com a Holanda, né? A Holanda já tinha pertencido à Espanha, tinha feito a independência dela e no ano de 1581 tinha se tornado independente. Então, a Espanha, né, como vingança, como represália, ela faz um embargo econômico que afeta a economia de Portugal, Holanda e Brasil. Ela proíbe a Holanda de ter comércio com Portugal e com o Brasil. Por causa da União Ibérica, a Holanda vai criar uma companhia para invadir o Brasil e poder garantir o comércio do açúcar, que sempre foi, né, sempre esteve ligado à questão holandesa, sempre esteve ligado à questão da Holanda em si. Então, primeiro elemento é este, tá? Identificar, por favor, identificar a relação, né, de que a União Ibérica favoreceu a união de Portugal e Espanha sobre o mesmo reino. A Espanha era inimiga da Holanda e proíbe o comércio da Holanda com Portugal e com o Brasil. O que a Holanda tem a ver com o Brasil, professor? A Holanda era parceira econômica na produção do açúcar. O brasileiro plantava, colhia, fazia o melaço, fazia a rapadura, enviava para Portugal, Portugal revendia para o holandês refinava e distribuía na Europa. Era um comércio altamente lucrativo e a Holanda não quer abrir mão desse comércio por causa, né, do desejo espanhol. A Holanda não quer abrir mão do comércio. Então a Holanda vai planejar a invasão do Brasil, tá, para garantir os lucros do açúcar. E não é só isso, tá? Não é só a questão do refino. É a questão também de que, já fala, Henrique, isso é a grande verdade, e também a questão de que, naquele momento histórico, né, a Holanda, quando o ciclo do açúcar vai ser desenvolvido no Brasil, quem financia a produção açucareira no Brasil são os bancos holandeses. Então, os bancos holandeses que vão financiar o processo da produção açucareira, né? Então, a gente tem os bancos holandeses financiando esse aspecto, os bancos holandeses, né, investindo dinheiro na produção de açúcar do Brasil, tá? A questão da Holanda refinar o nosso açúcar, e aí agora acontece essa situação, né? Portugal passa a fazer parte do Reino Espanhol. O colega Henrique acabou de citar, cara poderoso. Tinha a Península Ibérica, América Latina e todo o Império Ultramarino Português e Espanhol. É por isso, pessoal, que a gente faz as citações, vocês vão estudar absolutismo, e aí a gente fala quando a Inglaterra enfrenta a Espanha, né?
Felipe II, nesse momento da história, é o homem mais poderoso do planeta, é o homem mais rico do mundo, ao tamanho do império de Felipe II. Né? Felipe II, ele é dono da América do Sul, Central, Antilhas e México. Por causa de Portugal, ele é dono da Península Ibérica, toda a costa da África, porque toda a costa da África havia sido colonizada pelos portugueses, e outras áreas onde Espanha, Portugal haviam tomado posse. Tudo isso aqui é território português. Então, ele passa a ser dono do maior império ultramarino, fora as ilhas atlânticas, né? Açores, Madeira, Canárias, Cabo Verde, São Jorge da Minas, Ascensão e Santa Helena. Santa Helena, inclusive, é aquele lugar onde Napoleão foi deixado para morrer, né? O exílio de Napoleão rola por lá. Tudo bem? Então, eu tenho nesse momento a União Ibérica como um processo que vai permitir essa relação, né? Essa relação. Opa, o que está acontecendo aqui? Só um pouquinho, gente. O slide está no automático. Opa. Está deixando os rastros para trás. Então, consequências da União Ibérica. Então, primeiro ponto, tá? Vamos lá, né? Vamos entender aqui o grande elemento. Primeira relação. Eu tenho aqui a Espanha proibindo o comércio entre Portugal, Brasil e Holanda. Durante a União Ibérica, vai ocorrer a anulação, vai ser temporária, porque a União Ibérica tem início e fim, mas a anulação do Tratado de Tordesilhas. Volta para o mapa, olha aqui, né? O Brasil era dividido aqui. Esse lado pertencia à Espanha, esse lado a Portugal. Mas agora Portugal e Espanha são governadas pela mesma pessoa. Então, qual é o primeiro ato que a gente pode dizer? Que a União Ibérica ela vai anular o Tratado de Tordesilhas. É por causa disso que o brasileiro começa a andar para dentro do território americano. Nós vamos ter os bandeirantes, a pecuária, as drogas do sertão. Todo esse processo vai se dar, vai acontecer em virtude, nossa, mas que... Todo esse processo vai acontecer. Gente, eu estou com um probleminha técnico aqui, peraí. Todo esse processo vai acontecer em virtude da União Ibérica, né? A União Ibérica, portanto, promove essa situação na história. A Espanha era um reino ultracatólico, não é só católico, era um catolicismo que beirava o fundamentalismo. Então, por causa da Espanha, vai se autorizar as visitações ao Brasil, ou seja, a Inquisição vem para o Brasil durante esse período da União Ibérica. Apesar de que no Brasil a presença da Inquisição não é tão violenta quanto a gente verifica da atuação da Inquisição, como ocorreu na própria Europa ou em lugares espanhóis, né? Aqui a coisa era um pouco mais, não vou dizer light, né? Mas a coisa era um pouco mais escondida, então não tinha muito o que a Inquisição fazer, denunciar e assim por diante. Tudo bem? Então, nós vamos ter a presença da Inquisição no Brasil. E durante esse período, que é da União Ibérica, o governo geral, por isso que a gente fala até o governo de Mendes Sá, pessoal, porque a partir da União Ibérica, o governo no Brasil não vai ser mais decidido pelo governo geral. O Brasil passa a ser administrado pela Casa de Contratação, que era um instrumento espanhol responsável pela administração das colônias espanholas. Então, durante a União Ibérica, o Brasil fica submetido à Casa de Contratação, tá? Que passa a decidir todos os aspectos econômicos e políticos das colônias pertencentes à Espanha. Como agora Portugal pertence à Espanha, Brasil também pertence à Espanha. Gente,
Daqui, desse quadro, vamos tirar tudo que está grifado, tá? O mais essencial para vocês são as seguintes informações. Proíbe o comércio com Portugal, Brasil e Holanda. Anulação temporária do Tratado de Tordesilhas, que vai acabar gerando o processo de expansionismo territorial. E, por causa da União Ibérica, invasão holandesa ao Brasil. A Holanda vai invadir o Brasil para garantir os lucros com o açúcar, né? Lembra, ela financiou o açúcar, ela era responsável pela distribuição. Ela não vai abrir mão desse lucro simplesmente porque a Espanha disse não, né? Até porque ela tinha acabado de fazer a independência perante a Espanha. Então, a Holanda vai enfrentar sim, ela não vai aceitar essa resolução. Nós já falamos das invasões estrangeiras, aula passada, né? Como invasões ocorridas no Brasil nesse período. E agora a gente vai falar das invasões estrangeiras do ponto de vista dos holandeses, para entender, então, por que a Holanda invade o Brasil. Então, a primeira invasão da Holanda ao Brasil acontece na Bahia, 1624. A Holanda vai invadir a Bahia para tentar controlar a sede do governo geral, que apesar de estar submetida à Casa de Contratação, está ali o governo, né? E passar a comandar o Nordeste açucareiro. Ao mesmo tempo, a Holanda invade Angola. Angola era a principal área fornecedora de escravos para a mão de obra no Brasil. Então, o holandês ele ataca em duas frentes diferentes. Ele ataca na África para controlar o fornecimento de escravos e ele ataca na Bahia para tentar controlar a produção de açúcar. Para poder implementar a invasão do Brasil, Angola, a Holanda cria uma empresa, a WIC, Companhia das Índias Ocidentais, uma companhia do governo, mas com capital privado, para efetivar a invasão do Brasil. Tem dois motivos aí para isso. Primeiro, porque os banqueiros holandeses e comerciantes holandeses queriam patrocinar esse processo, tá? Vamos invadir o Brasil porque aquele açúcar também é nosso. O segundo elemento é meio assim. Gente, nós somos aliados de Portugal e do Brasil. Então, amanhã, se acabar a União Ibérica, não vai ficar legal, né, que a gente invadiu o Brasil. Então, vamos colocar que foi uma empresa que fez isso. Sabe aquela coisa? Ó, não sou eu, Holanda, não, tá? Quem invadiu vocês lá foi a WIC, Companhia das Índias Ocidentais. Mas, disfarcezinho, que não tem muito sentido, porque todo mundo sabia que a WIC pertencia à Holanda. Ok, aqui, tá, beleza. Estava vendo só o que vocês escreveram no chat. Então, referência que a gente tem. União Ibérica, União de Portugal e Espanha, durou de 1580 a 1640. Durante a União Ibérica, Portugal fica submetido ao poder da Espanha. A Espanha proíbe nosso comércio com a Holanda. E por causa da União Ibérica, nós vamos ter a anulação do Tratado de Tordesilhas. Eu posso, ultrapassar o Tratado de Tordesilhas e ir para o lado espanhol e vice-versa. O espanhol também pode vir para o lado português. Então, tudo isso é uma característica, uma relação provocada pela União Ibérica. Tudo bem? Tranquilos ainda? Gente. Professor. Oi, diga, pois não. Nessa época já tinha acabado o sistema de capitanias hereditárias? Então, a gente já viu o governo geral, né? E aí eu já coloquei para você, ó, a capitania hereditária ela não acaba nunca, ela vai acabar lá na frente só. Então Acaba como que os capitães ficaram com isso? Então, peraí, vamos com calma aí, que às vezes você está perguntando algo que é meio óbvio, ó. Nós temos o sistema de capitania hereditária para administrar o Brasil. Ele não estava funcionando, criou o governo geral. Só que a capitania mantém, né? A capitania hereditária vai manter. Então a capitania hereditária, ela só vai mudar lá na frente quando Portugal começa a retomar essas capitanias, elas vão passar a ser províncias. Ponto. Tua pergunta agora, como que ficou os capitães donatários? A invasão é num lugar específico, ela não é no Brasil inteiro, né? A Holanda vai invadir primeiro a Bahia, é a primeira invasão, 1624, 1625, vai ser derrotada, vai ser expulsa, né? Então a Holanda vai correr do Brasil,
E aí ela vai voltar anos depois para invadir novamente o Brasil, só que agora Pernambuco. Ou seja, quem sofre com a invasão holandesa é a Bahia no primeiro momento e no segundo momento Pernambuco. O cara que está lá em São Vicente, São Paulo, esse aí não tem nem o que fazer, não tem nem como ele ir lá ajudar, dar favorecimento a isso. Tá? Então, na verdade, apenas fica, não tem o que fazer. Tá? Porque, gente, não tem como Portugal enviar um grande número de soldados, tropas, tudo isso demandava custo, né? E deixar a cargo da própria população para fazer a defesa, que é o que aconteceu, né? Não é uma defesa efetiva, são homens comuns, não, a maioria não eram homens treinados para combate, para guerra, para poder defender, né, a colônia Brasil, para poder impedir a invasão dela. Tudo bem? Tranquilos? Sim, senhor. Sim? Ok, gente. Vamos dar mais um avanço, beleza? Então vamos lá, vamos passar para um outro momento agora. Então, falando especificamente da invasão holandesa. Então, Holanda cria a WIC, invade a Bahia, 1624, e invade Angola, né, para controlar as duas partes do comércio colonial, controlar o açúcar e controlar o fornecimento de escravos. Vão ser expulsos em 1625, eu já vou falar disso com detalhe no outro slide. E aí, a Holanda, ela... Não está mostrando os slides. Não está mostrando? Aí a Holanda, para mim, tá ativado aqui. Vamos de novo. Então, a Holanda vai lá e volta a invadir o Brasil em 1630. Então, nós vamos ter 2 momentos de invasão holandesa no Brasil. O primeiro momento, 1624, né, são expulsos em 1625, e a segunda invasão a Pernambuco, que era o centro da produção do açúcar no Brasil, em 1630. E aí vão ficar mais tempo. Vão ficar no Brasil até 1654. Aí vai ser um período de ocupação holandesa relativamente longo, né? É um período longo de ocupação da Holanda dentro do território brasileiro. Então, primeira invasão, Bahia, 1624 e 1625, né? Foi promovida aí por investidores e comerciantes por meio da fundação da WIC, a Companhia das Índias Ocidentais, tá? Envio de uma expedição luso-espanhola chamada Jornada dos Vassalos para expulsar os holandeses. Então, em 1625, o rei da Espanha enviou uma tropa de nobres portugueses e espanhóis, cavalaria, para botar os holandeses para correr. Porque aqui no Brasil não tinha efetivo militar suficiente para expulsar os holandeses. Ponto. Quando a Holanda está sendo expulsa, olha a sorte do destino, aquelas coisas do destino, tá? A Holanda está subindo o litoral de volta para a Europa, eles avistam um galeão, um navio espanhol, e eles atacam esse navio espanhol, um ato de corsário, aproveitam para atacar o navio espanhol. E o navio, pessoal, estava lotado de ouro. Com esse ouro da própria Espanha, a Holanda vai financiar a segunda invasão ao Brasil. Sabe aquela coisa? O jogo mudou, não é mesmo? Então, a Holanda planeja uma nova invasão e volta a atacar o Brasil em 1630. Então, vai ocorrer a segunda invasão holandesa ao Brasil. E aí, essa segunda invasão, por ela demorar, por ela ser longa, né? São 24 anos de ocupação holandesa dentro de Pernambuco e estados próximos, tá? Então, o que vai acontecer? Nós dividimos essa segunda invasão em algumas fases, tá? Em momentos específicos do domínio holandês dentro do território brasileiro. Então, a primeira fase da invasão holandesa, chamada de fase da conquista ou da resistência, tá? Fase da conquista ou resistência. São os primeiros 7 anos de ocupação. Então, é um período marcado por muito conflito, resistência por parte dos brasileiros, que não querem aceitar a dominação holandesa,
A Espanha não envia tropas dessa vez para auxiliar e expulsar os holandeses. A Espanha já estava com problemas próprios para ela cuidar lá na Europa. Esse período, por causa da invasão holandesa, é marcado pela fuga em massa de escravos. É daqui que surge aquela frase, gente. Os escravos nas fazendas portuguesas brasileiras, vendo as tropas holandesas chegando para atacar o português e o brasileiro. Né? Muitos escravos aproveitam aquele momento para fugir. E vão usar ainda sabe aquela referência? Eles que são brancos que se entendam. Né? Porque nós não temos nada a ver com essa disputa de terra dessa galera aí. Então, fuga em massa de muitos escravos, não só fuga em massa, como também em outro processo. É nesse momento que começam a surgir os primeiros quilombos, por causa da fuga em massa. Né? Os quilombos eram áreas, aldeamentos, para onde os escravos fugitivos, né, as pessoas mais pobres e alguns indígenas, fugiam para tentar viver longe da dominação do homem branco, longe da dominação portuguesa. Então, invasão holandesa, segunda invasão, Pernambuco, primeira fase, fase da conquista, fase da resistência, 1630, 1637. E aí nós temos um personagem histórico, bem amplamente utilizado nesse momento, tá? Já foi tratado como traidor, já foi falado como herói. Hoje a gente analisa ele apenas com uma maneira mais singela, né? No aspecto da história do Brasil. Nós tínhamos um dono de engenho chamado Calabar, tá? E Calabar, percebendo as vantagens da invasão holandesa, ele vai trair o governo de Pernambuco e vai mostrar para os holandeses como chegar na região, como dominar Recife e região. Vocês viram meu sistema self-service aqui, rapaz? Ó, água gelada, cafezinho passado na hora. Eu tô bem, hein? Tô bem. Não posso reclamar, não. Minhas crianças lindas, deixa o prof olhar para vocês, que agora, velho é complicado, né, gente? Velho é complicado. Agora que o velho se acalmou, eu fico desesperado quando eu vou fazer um negócio, o negócio não dá certo, e eu achei que estava tudo pronto para minha aulinha com vocês, aí chego aqui, tá tudo ferrado. Tudo bem que eu entrei com 2 minutos de atraso, mas para mim é uma morte já isso. Agora que eu... Acho que agora que baixou a pressão. Oi, dá uma careca. Você tá sabendo, né, que já... Ele é um traidor, porque vai lá, Calabar era brasileiro, dominado pelo português. Aí ele trocou o domínio português pelo holandês. Mudou alguma coisa? Não mudou nada. Então a gente começou a mudar essa visão. Sabe assim, o Calabar, beleza, traiu Portugal, mas ele não traiu ele mesmo, né? Sou brasileiro, é eu que estou vivendo aqui, sou eu que tenho que lidar com o invasor, Portugal não vai mandar apoio, Espanha não vai mandar apoio, eu estou sozinho aqui lutando, vou parar de lutar. E o interessante é que depois que Calabar trai, entre aspas, os portugueses, o restante dos brasileiros, depois lá em Pernambuco, vão fazer a mesma coisa. Por isso eu ainda coloquei aqui, ó, vão perceber as vantagens da invasão holandesa. Quem que financiou o engenho? Os holandeses. Quem que refinava o açúcar? Os holandeses. Quem que vendia nosso açúcar lá na Europa? Os holandeses. Opa, cara. Então nós vamos fazer comércio direto com a Holanda. Vai ser mais lucrativo para nós. Nós vamos lucrar mais durante esse período. Então, gente, a partir de 1637, os brasileiros em Pernambuco vão aceitar a derrota e vão aceitar a dominação holandesa. Foi a melhor coisa que eles fizeram. Então a gente passa para a segunda fase da invasão holandesa. Aqui um mapinha para você ver que os holandeses, na verdade, não vão ficar só em Pernambuco, vão dominar Pernambuco, Ceará, né, Maranhão, vão dominar toda essa área. Então, toda essa área aqui passa a ser, né, o Nordeste holandês. Volta, mapa. O Nordeste holandês, né, que é o processo da segunda invasão. Tá? A primeira deu ruim, a segunda deu bem. Né? Conseguiram controlar o Nordeste açucareiro e, com isso, os lucros do açúcar na região. E aí a gente entra na segunda fase
da dominação holandesa no território brasileiro. Pessoal, eu ia fazer chamada, mas eu não quero perder a aula, não. Então vai lá, pessoal do primeiro A, coloca o nome no chat para o prof, já digita seu nome lá, tá ok? E daqui a pouquinho eu pego a WIC, a Companhia das Índias Ocidentais, vai mandar um nobre para governar o Nordeste açucareiro, Maurício de Nassau. E vai ser um período de grande desenvolvimento naquela área do Nordeste holandês. Tá bom? O Maurício de Nassau vai incentivar a agricultura de subsistência para acabar com os surtos de fome, né? A galera, tudo bem que plantava outras coisas para comer, mas o desespero em produzir açúcar era muito grande, o que acabava muitas vezes faltando comida na mesa das pessoas. Então, vai incentivar a produzir agricultura de subsistência, plantar um arroz, plantar um feijão, plantar batata, para ter comida, né? Como a maioria dos holandeses ou eram judeus ou eram protestantes, então, no Nordeste holandês, ele vai promover a liberdade religiosa. Então, nas áreas onde o holandês dominava, vai ocorrer a liberdade de culto religioso. Você podia ter qualquer religião dentro do Nordeste holandês, que era a área que ia do Maranhão até Sergipe e de Sergipe até Pernambuco, né? Passando pelo Ceará e por Alagoas. Tudo bem? Com base na riqueza bilionária da WIC, Maurício de Nassau vai promover empréstimos para os donos de engenho. E com essa grana, os donos de engenho de Pernambuco e região vão investir ainda mais na produção açucareira, ficando ainda mais ricos, né, devido aos investimentos de produção. Só que, claro, né, pessoal, tem o outro lado da moeda. Vão contrair uma dívida gigantesca para com a WIC, né, e com a Holanda. Outro ponto importante, que durante o período do governo de Maurício de Nassau, olha lá, o período de governo dele vai de 1637 a 1644. Vai investir também na urbanização de Recife. Recife tem vários rios que passam por dentro da cidade e canais. E ele vai investir na canalização desses canais e visa transformar Recife na Veneza brasileira. Era tudo antes navegável esses canais em Recife. Hoje não, tá? Hoje, infelizmente, a maioria desses canais em Recife viraram esgotos a céu aberto. Na prática é isso, tá? Na prática, infelizmente, é isso que aconteceu com Recife. Mas, né, pegando aí, investimento pesado, né, em nome de Maurício de Nassau, no Nordeste açucareiro. Vai trazer também para a região biólogos, teólogos, arquitetos, médicos, pintores, para estudar a região. O português nunca se preocupou com isso, gente. Os primeiros documentos que a gente tem da fauna e da flora brasileira foram feitos por biólogos holandeses que o Maurício de Nassau trouxe para o Brasil. Os primeiros estudos sobre doenças tropicais foram feitos por médicos holandeses que o Maurício de Nassau trouxe para o Brasil. E vai também, né, até porque o cara está aqui em nome de uma grande empresa capitalista, vai incentivar bastante a mão de obra livre assalariada. Então, não dá para negar que a presença holandesa no Brasil, pelo menos durante a segunda fase, foi um processo positivo para o Brasil, para o Nordeste açucareiro e para a produção de açúcar do país. Dá para dizer que eles se importaram com o Brasil mais que Portugal nesse período. É mais ou menos isso, né? O investimento de Maurício de Nassau, nesse momento, ele foi mais importante, ele acabou tendo uma relevância maior do que o próprio investimento que Portugal fazia. Meus lindos do primeiro B, pode ir lá colocar o nomezinho já para o prof, tá bom? Porque aí eu vou pegar tudo isso aqui e lançar agora à tarde lá no sistema. Lançar a braba. Então, a gente tem... Ai, nem me fala, isso dá uma dor de cabeça. Vou contratar um
Vou pôr um dos meus guris de trabalho escravo aqui, vou botar eles para lançar essas presenças para mim. Ah, não, lançar, né? Fala assim, eu te dou R$1 se você fizer isso para mim. A criança É por faz. aí, Grit, é por aí. Oi, Rayane, agora eu tô te vendo, não tinha visto a câmera. Olá, obrigado pela presença, o prof sempre fica bem. E aí, minhas crianças, olha só. Opa, eu achei que já tinha copiado todos os nomes, apareceu mais nome, tem mais nome chegando. Então, vamos só fechar nossa aula de hoje, rapidão. União Ibérica, União de Portugal e Espanha, anulação